Olá, bem-vindo ao Juízo e Sabedoria, um espaço onde fé e conhecimento convergem para uma vida com propósito. Neste podcast, iniciamos com a narração do texto bíblico, na versão NVI. Em seguida, no episódio dedicado ao capítulo, refletimos sobre os temas centrais apresentados na narração bíblica. Começando com o texto bíblico. Gênesis, capítulo 2. Assim foram concluídos os céus e a terra, e tudo o que neles há. No sétimo dia, Deus já havia concluído o trabalho que realizara. Assim, nesse dia, descansou de todo o seu trabalho. Então, Deus abençoou o sétimo dia e o santificou, porque foi nesse dia que ele descansou de todo o trabalho que realizara. O homem e a mulher. Este é o registro das origens dos céus e da terra, quando foram criados, no tempo em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. Ainda não havia nenhum arbusto no campo, e nenhuma planta havia brotado, porque o Senhor Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para cultivar o solo. Contudo, uma fonte fluía da terra que irrigava toda a superfície do solo. Então, o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou-lhe nas narinas o fôlego de vida, e o ser humano se tornou um ser vivente. O Senhor Deus plantou um jardim no Éden, a leste, e ali pôs o ser humano que formou. Então, o Senhor Deus fez brotar do solo todo tipo de árvores agradáveis aos olhos e boas para alimento. No meio do jardim estavam a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Um rio fluía do Éden para irrigar o jardim, e de lá se dividia em 4 braços. O nome do primeiro é Pison. Ele circunda toda a terra de Havilá, onde existe ouro. O ouro daquela terra é excelente. Lá também estão o bedélio e a pedra de ônix. O nome do segundo é Gion. Ele circunda toda a terra de Cuxi. O nome do terceiro é Tigre. Ele corre a leste de Assur. O quarto rio é o Eufrates. O Senhor Deus tomou o homem e o pôs no jardim do Éden para cultivá-lo e guardá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que comer dela, certamente você morrerá. Então o Senhor Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma aliada que lhe seja semelhante. Então o Senhor Deus formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, e os trouxe ao homem para ver como os designaria. O nome dado pelo homem a cada ser vivo seria o seu nome. Assim o homem deu nomes a todos os animais de rebanho, às aves do céu e a todos os animais do campo. Contudo, não se encontrava para o homem uma aliada semelhante a ele. Então, o Senhor Deus fez o homem cair em um sono profundo e, enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Da costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a levou até ele. Então o homem disse: esta, por fim, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. O homem e a sua mulher estavam nus, mas não sentiam vergonha. Agora vamos ouvir as reflexões do episódio dedicado ao capítulo. Oi, bem-vindos a mais uma conversa. Hoje a gente vai mergulhar fundo em Gênesis capítulo 2. Vamos usar a nova versão internacional da Bíblia, a NVI. Isso aí. A ideia é explorar juntos esse capítulo, né? Ver como a criação é finalizada, como o Jardim do Éden é estabelecido. É a formação do primeiro homem, da primeira mulher e, claro, as primeiras instruções de Deus que aparecem ali. Exato. Tentar entender não só o texto em si, mas o que ele significa pra gente. Perfeito. Então vamos começar pelo começo, né? A conclusão da criação. É isso. O versículo 1 já diz: assim foram concluídos os céus e a terra. Acabou. E logo em seguida vem o sétimo dia. Sim, e aqui tem um ponto-chave. Deus não só termina o trabalho no sétimo dia, como ele descansa. E mais que isso, ele abençoa e santifica esse dia.
santifica, quer dizer, torna sagrado. Exatamente. Não é só uma pausa, é separar aquele tempo como algo especial, dedicado. Isso logo no início de tudo. Interessante isso. E aí o texto parece que dá uma rebobinada, né? Volta a falar das origens. É tipo um zoom diferente. Fala do registro das origens no tempo em que o Senhor Deus os fez. O foco muda um pouco. E descreve um cenário bem vazio, né? Sem plantas, sem chuva. Isso, sem ninguém para cultivar a terra ainda. Só uma fonte que brotava e irrigava tudo. Um cenário bem primordial, assim. E é nesse cenário que entra a criação do homem. Aqui a coisa fica bem interessante. Com certeza. O texto diz que Deus forma o homem do pó da terra. E a própria língua original, o hebraico, faz uma conexão aí, né? Adã e Adamá, homem e terra. Isso mesmo. Adã, homem, vem de Adamá, terra ou solo. Já mostra essa nossa ligação fundamental com o planeta, nossa origem. Faz sentido. E depois do pó? Aí vem o toque divino. Deus sopra nas narinas dele o fôlego de vida. E o homem se torna ser vivente. É uma criação muito próxima, muito pessoal. E não basta criar o homem, Deus prepara um lugar especial para ele. O Jardim do Éden. Plantado a leste, e o homem é colocado lá. Um lugar que parece perfeito, árvores bonitas, boas para comer. Sim. E no meio do jardim, duas árvores que se destacam. A árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Essas duas árvores, elas são centrais na história toda, né? Qual a importância delas aqui? Ah, total! A árvore da vida parece simbolizar, talvez, a imortalidade, a comunhão constante com Deus. Já a do conhecimento é mais complexa. Complexa como? Não é só saber o que é certo e errado, tipo numa lista. Talvez seja sobre ter autonomia moral, experimentar o bem e o mal por conta própria, sabe? Fora daquela dependência direta de Deus. Entendi. E tem toda aquela descrição geográfica também? Rios famosos, ouro, pedras. Exato. Pison, Gion, Tigre, Eufrates, terras como Avilá, Cuxi, Assur. É como se o texto quisesse conectar esse lugar mítico, perfeito, com o mundo conhecido, sabe? Para mostrar que era real, mas ao mesmo tempo destacar a riqueza e a perfeição originais. Então, o homem está nesse jardim perfeito e ele tem uma função lá, né? Tem, sim. Cultivá-lo e guardá-lo. Uma responsabilidade, um propósito. E junto com o propósito vem a primeira regra clara. A primeira ordem divina. Pode comer de todas as árvores do jardim à vontade. Mas Da árvore do conhecimento do bem e do mal, não. A consequência é dita na hora. Se comer, certamente você morrerá. Uma escolha com um peso enorme, então. Liberdade e limite lado a lado. Exatamente. E logo depois dessa instrução vem uma percepção do próprio Deus. Aquela famosa frase, não é bom que o homem esteja só. isso. Deus vê a necessidade de companhia. Ele diz que vai fazer uma aliada que lhe seja semelhante. Uma auxiliar adequada. E a busca por essa aliada começa com os animais. É curioso, né? Transforma os animais, as aves, traz até o homem E o homem dá nome a todos eles. um ato de discernimento, de autoridade. Sim, de entender a natureza de cada um. Mas no fim, o texto diz que para Adão não se achou uma auxiliadora como ele. Nenhum animal era essa companhia ideal. O que leva então à criação da mulher, de um jeito bem Muito único. Deus faz o homem cair num sono profundo, tira algo de um dos seus lados. A palavra hebraica pode ser costela, mas também lado, parte. Ah, interessante essa nuance da palavra. Sim, e dessa parte, Deus forma a mulher e a leva até o homem. E como essa origem do lado é vista? Qual a interpretação mais comum? Olha, uma leitura muito forte é a da igualdade e parceria. Ela não veio da cabeça para mandar, nem dos pés para ser pisada. Veio do lado para ser companheira, ombro a ombro. Faz sentido. E a reação do homem quando a vê? É de reconhecimento total. Esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ele se vê nela. É uma conexão imediata e profunda. Totalmente. E o texto até brinca com as palavras em hebraico. Ishá, mulher, vem de Ishá, homem, mostrando essa origem compartilhada. E essa conexão toda serve de base para explicar o casamento, né? Exatamente. O texto continua.
Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Uma só carne. O que isso quer dizer na prática? É só sobre união física? Acho que vai muito além disso, sabe? Sugere uma unidade de vida, de propósito, de essência mesmo. É como se formassem uma nova entidade, relacional, interligada. É bem profundo. E o capítulo termina com uma imagem muito forte dessa unidade original. Aquela imagem da inocência. O homem e sua mulher estavam nus, mas não sentiam vergonha. Nenhuma vergonha. É, uma transparência completa. Sem barreiras, sem medo de se mostrar vulnerável um para o outro. Uma confiança total. Então, recapitulando rapidinho. A gente viu a santificação do descanso, a criação bem particular do ser humano, essa ligação com a terra e o sopro divino. O Éden como um lar com propósito e também com limites claros. A origem da relação homem-mulher como uma parceria íntima, essa ideia de uma só carne. E essa condição original de inocência, de unidade sem vergonha, é impressionante como o texto já estabelece a importância da relação e da complementariedade desde o início. Fica então uma pergunta para a gente pensar, né? O que essa descrição de uma só carne e essa ausência inicial de vergonha podem nos dizer sobre a nossa natureza mais fundamental, sobre como fomos feitos para nos conectar, para sermos vulneráveis uns com os outros, antes de tudo que veio depois na história. Você ouviu mais um episódio do Juízo e Sabedoria, onde fé e conhecimento caminham juntos. Curta, compartilhe com a sua família e seus amigos e continue com a gente nos próximos episódios. Juízo e Sabedoria. Fé e luz para o seu caminho.